Eu acabo de receber com exclusividade e agora você vai assistir comigo o caso da confeiteira Thaísa. Gente, esse caso ele é muito marcante. Thaísa é uma confeiteira, ela é novinha, tem 21 anos, adora fazer bolos, está começando o negocinho dela, todo mundo adora os doces que ela faz, os bolos. E ela tem um namorado, primeiro namorado dela, o nome dele é Henrique. Amor da vida dela, tá tudo bem, estão curtindo e tal, mas ela descobre que está sendo traída. Ela descobre que ele está saindo com outra mulher. A Thaísa fica muito triste e resolve terminar o relacionamento. Ele é o primeiro namorado dela, foi difícil, mas ela terminou. E aí, gente, não sei se foi coincidência, ou ela passando em algum lugar, ou ela foi atrás, mas ela encontrou a mulher que o Henrique estava saindo. E foi conversar com ela. Descobriu que ela também estava sendo enganada. As duas começam a conversar e ficam amigas. E as duas terminam com o Henrique. O Henrique estava namorando com a Thaísa e arrumou outra namorada. Não falou da Thaísa para essa outra namorada, ela não era amante. A moça achava que era namorada mesmo. E ele conseguia se dividir com as duas. Mas ele perdeu as duas namoradas. Ficou revoltado, furioso. Aí nessa semana, a Thaísa simplesmente desapareceu. A família foi atrás e a mãe encontrou Thaísa morta. Então você está conhecendo hoje a história da Thaísa e agora o Henrique vai falar. Ele é cruel. Essa história ela é comovente porque essa mocinha aqui, a Thaísa, o Botinho, ela é confeiteira, mas ela está com um estetoscópio. É porque ela começou a fazer bolos, doces, mas ela tem uma outra paixão, a enfermagem. E ela está estudando para se tornar enfermeira também. Ela continua sendo confeiteira. Mas o que chamou a atenção da polícia é a maldade desse homem. Ela foi atacada pelo ex-namorado e ele chamou ela para ir até a casa para conversar. Ela foi, chegou lá e ele atacou essa moça. Primeiro ele queria humilhar. Primeiro ele queria... ele cortou a mão dela fora. Falou, você é confeiteira, você não vai fazer mais bolo, você não vai fazer mais doce. Você não vai continuar fazendo o que você mais gosta. Ela teve a mão decepada. Aí ela tenta fugir, ele ataca, ela é morta. Aí ele pensa em cortar o corpo dela para esconder. A mãe da confeiteira foi quem encontrou a filha dentro da casa do ex, porque ela foi lá, bateu na porta, falou, minha filha tá aí. Ele falou, não vi sua filha. Ela falou, então deixa eu ver. Ela entra na casa e encontra ela morta. Olha que loucura, imagina como é que tá a cabeça dessa mãe. Aí tem ele sendo preso por feminicídio. Olha só o momento da prisão, a polícia comemora aqui a prisão dele. Você esquartejou uma mulher? O que ela é sua? Ela era minha namorada. Por que você fez isso? Ela tava com depressão. Sim, aí você esquartejou ela. Eu não quis. O que foi que aconteceu? Vocês Ela tá brigaram? eu não sei se é verdade, mas se ela tá com depressão, ele mata ela, ele esquarteja o corpo, ele queria depois cortar e colocar numa mala. Como eu disse, além de bolos, a Thaísa também sonhava em ser enfermeira. Agora, com exclusividade, trabalho aqui do nosso Roberto Guastelli, a gente conseguiu ele falando com a polícia. É o depoimento dele. Vamos acompanhar o que ele tem a dizer à polícia. Henrique, o homem acusado de matar a própria namorada. Veja comigo. Que Thaísa disse que, entre aspas, estava triste com a situação que estava acontecendo e estava querendo se matar. Que, questionado ao interrogado qual era a situação que estava acontecendo com Thaísa, ele respondeu que ela estava com dívidas. Que o interrogado conversou com Thaísa e disse para ela tirar essas ideias da cabeça. Que em seguida o interrogado foi para... Que por volta das 18h45, Thaísa mandou mensagem novamente para o interrogado, perguntando se podia ir para a casa dele. Que encontrou com Thaísa em frente, perto da casa do interrogado. Que compraram canja numa barraca que fica ao lado do supermercado e foram para a casa do interrogado. Como a canja tinha esfriado, o depoente foi até a casa da sua avó pegar um fósforo para acender o fogão e esquentar a canja. Que o interrogado afirma
que pensava que seu fogão elétrico não estava funcionando, por isso foi pegar o fósforo. E quando voltou para casa, Thaísa estava pendurada na grade da janela, enforcada com a corda que prende a calça do seu kimono de jiu-jitsu, kimono do interrogado. Isso era por volta das 22 horas, e tentou fazer massagem cardíaca em Thaísa, mas ela, entre aspas, já estava gelada e ficando com a cabeça roxa, que então arrastou o corpo de Thaísa para dentro de casa e ficou sem saber o que fazer, pois ficou muito nervoso, que nas palavras do interrogado, ele arrastou o corpo de Thaísa, entre aspas, até o quarto do meio, onde tem um closet, que ao constatar que Thaísa estava sem vida, nas palavras do interrogado, ele decidiu, entre aspas, eu corto os braços e as pernas dela, boto em uns sacos e depois vejo o que faço. Que não ligou para a polícia, pois ficou com medo de ser preso, já que suas digitais estavam no corpo de Thaísa. Que questionando se a mãe de Thaísa entrou em contato com ele ontem à noite, ele respondeu que sim. Que a mãe de Thaísa estava procurando por Thaísa, mas o interrogado disse que não sabia onde Thaísa estava. Que quando entrou em contato com ele, Thaísa já estava morta. Que afirma que na manhã de hoje foi até a sua casa com o marido dela e mais outro homem, mas o interrogado não abriu a porta. Que confirma ter entregado uma carta escrita por Thaísa, a mãe dela. Que esclarece que encontrou essa carta em uma bolsa encontrou a carta em sua bolsa após encontrar com Thaísa ontem no BRT. Que afirma que nessa carta parecia estar se despedindo. Que quando sua mãe chegou ao local, o interrogado permitiu que todos entrassem no imóvel, oportunidade de que encontraram o corpo de Thaísa. Que questionado o interrogado onde está o cordão com o qual Thaísa se enforcou, ele respondeu que não sabe onde colocou. É isso mesmo, foi tudo que o senhor me disse, né? Confirma? Tem alguma coisa diferente do que o senhor me disse? Só que eu esqueci de falar que quando ela estava se enforcando, ela estava com a cadeira preta. Ao ponto quando eu vi, a cadeira preta estava quebrada. Por causa do, não sei se o peso dela quebrou a cadeira. Certo, tudo bem, vou acrescentar. Vamos lá. Só falar uma coisa, você acredita nessa história? Cadê a carta? Quem escreveu a carta? O que está escrito na carta? Estou atrás agora dessa carta. Porque é o seguinte, ele disse que marcou um encontro com ela, eles foram comer uma canja, tomar uma canja e precisava esquentar, ele estava sem o fogão elétrico dele quebrou, ele foi pegar um fósforo na casa da avó. O tempo que ele foi na casa da avó, ela se enforcou e morreu. E ele chega lá, o corpo dela já está gelado. Não bate, correto? Quanto tempo ele foi buscar? Onde ele foi buscar o fósforo? Pegou um ônibus, um avião e depois ele voltou? Se ele foi pegar um fósforo, deve ser perto. Esse é um ponto. Segundo ponto. Ela tirou a própria vida. Vamos supor. Ele vai lá depois e corta o corpo dela para se desfazer do corpo. Sendo que todo mundo viu os dois juntos, comprando canja. Se ela tirou a própria vida, chama a polícia. Fala, olha, eu fui buscar o fósforo na minha avó, quando eu voltei, e o corpo fala. A perícia ia dizer que foi suicídio. Ah, não, ela se matou, eu fiquei com medo que ia cair sobre minha culpa, então eu estava começando a cortar o corpo dela. Não bate. Essa história vai ter desdobramentos. Nossa equipe está lá acompanhando tudo de perto. Ele disse que ela deixou uma carta. Cadê a carta? O que está escrito na carta? Nós estamos atrás. É um caso marcante. A moça cheia de sonhos, não tinha motivos.